Depois que ele me mostrou o dele, enorme e latejando, nunca mais quis saber dos pequenos. Aquele calor, aquela pulsação, me deixou sem ar. Minhas mãos tremiam, meu corpo inteiro formigava. Nunca tinha sentido nada parecido. E quando ele começou a se mover, a gemer, a expelir aquela força bruta, bem, digamos que mudou minha vida para sempre. Eu sabia naquele instante que nada mais seria igual. A intensidade daquilo, a energia primitiva, me marcou profundamente. Vocês já sentiram algo tão intenso que parece sugar toda a sua energia, te deixando completamente exausta, mas ao mesmo tempo estranhamente satisfeita? Era exatamente assim que eu me sentia, completamente entregue àquela experiência visceral. O que ele fez depois? Isso é uma história para mais tarde. Deixem o like se vocês também já se sentiram dominados por uma força da natureza, se já sentiram essa entrega total, esse calor que consome tudo. Porque vocês precisam entender o que aconteceu em seguida. Eu estava lá, no meu cantinho, naquela casinha simples no interior de Minas. Criada com simplicidade, aprendendo o valor do trabalho duro desde cedo, meu avô sempre dizia: "Minha filha, a vida é feita de altos e baixos, mas a gente tem que se agarrar nas raízes para não ser levado pela correnteza." E eu, teimosa como uma mula, sempre achei que entendia o que ele queria dizer. Mas naquele dia, diante daquela força descomunal, daquela demonstração de poder, percebi que não sabia de nada. A vida no sítio era tranquila, quase monótona. Acordar cedo, cuidar da horta, alimentar os bichos, ajudar minha mãe com os afazeres da casa. Uma rotina simples, mas que me dava uma sensação de paz, de segurança. Eu me sentia forte, capaz de lidar com qualquer desafio que a vida me apresentasse. Afinal, eu lidava com galinhas raivosas, porcos teimosos e vacas que te olhavam com aquele olhar de "sai pra lá, menina". Nada podia me assustar. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia, eu enfrentei algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre força, sobre coragem, sobre a própria vida. Depois que ele me mostrou o dele, enorme e latejando, nunca mais quis saber dos pequenos. Aquele primeiro vislumbre ficou gravado na minha memória como uma tatuagem a ferro e fogo. Era gigantesco, pulsando com uma energia bruta, selvagem. A superfície, irregular e áspera, emanava um calor intenso que parecia me puxar para perto como um ímã. Eu estava hipnotizada. Cada pulsação, cada tremor, enviava ondas de choque pelo meu corpo. Meus joelhos ficaram fracos, minhas mãos úmidas. Senti um aperto no peito, uma mistura de medo e excitação, que me deixou sem fôlego. Aquele tamanho, aquela força, era algo que eu nunca tinha testemunhado antes. Me lembro de pensar: meu Deus, como algo pode ser tão imponente? A visão daquela massa vibrante, daquela energia crua e indomável, me deixou completamente atordoada. Era como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele único ponto, aquela demonstração de poder absoluto. Eu mal conseguia respirar. Era demais para absorver de uma só vez. E a forma como ele se movia, lento e deliberado, como se estivesse exibindo toda a sua magnitude, toda a sua glória. Aquilo me deixou em transe. Eu sabia, naquele exato momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha cruzado um limite, vislumbrado um universo de sensações que eu jamais imaginei que existissem. E a curiosidade, a vontade de explorar aquele novo mundo, queimava dentro de mim como uma chama. Antes dele, eu me contentava com os pequenos. Eles eram fáceis de manejar, confortáveis, previsíveis. Caberiam na palma da minha mão, e eu podia controlá-los com facilidade. Mas olhando para trás, percebo que faltava algo. Faltava aquela intensidade, aquela força que me deixava sem fôlego. Lidar com os pequenos era como amassar massa de pão. Uma tarefa rotineira, sem grandes emoções. Você coloca a mão na massa, sente a textura macia, amassa, aperta, dobra, e no final tem um pãozinho fofinho, sem graça. Satisfaz a fome, mas não te deixa com água na boca. Não te faz suspirar de prazer. E era assim que eu me sentia. Em um ciclo constante de tarefas pequenas, sem nenhum desafio real, sem aquela faísca que me incendiasse por dentro. Vocês já se sentiram assim? Presas em uma rotina que suga toda a sua energia, mas não te dá nada em troca, a não ser um cansaço constante e uma sensação de vazio? Eu me sentia incompleta, como se estivesse perdendo algo essencial. Como se estivesse vivendo em preto e branco, sem nunca ter experimentado a explosão de cores que a vida podia oferecer. Cuidar dos pequenos me consumia horas do dia. Era um trabalho minucioso, delicado,
que exigia paciência e precisão. Eu tinha que estar sempre atenta, cuidando para que nenhum deles se perdesse, para que todos recebessem a atenção necessária. Era exaustivo. E no final do dia, eu me sentia drenada, como se tivesse corrido uma maratona. Mas a sensação não era de triunfo, de conquista. Era de esgotamento puro e simples. E a pior parte é que eu não via uma saída. Eu estava presa naquele ciclo vicioso, sem saber como escapar. Se você já se sentiu assim, presa em uma situação que te consome, que te suga a energia e te deixa sem forças, deixa um like nesse vídeo. Porque você precisa ouvir o que aconteceu depois, precisa entender como eu consegui romper esse ciclo e encontrar algo que realmente me preenchesse, que me fizesse sentir viva de verdade. Eu sempre fui acostumada com os meus pequenos canteiros, com a terra fofa entre os dedos, com o cheiro úmido da terra depois da chuva. A horta era meu reino, meu refúgio. Ali, eu me sentia no controle, segura. Sabia exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer. Cada semente plantada, cada broto que surgia da terra, era uma pequena vitória, uma confirmação da minha capacidade de nutrir, de fazer, crescer. Mas ele era diferente, gigantesco, imponente, exigindo um cuidado que eu não conhecia. Me lembro da primeira vez que o vi. Fiquei paralisada, o coração batendo forte no peito. Era tão grande, tão intimidador. Senti um frio na barriga, uma mistura de medo e fascínio. Será que eu seria capaz de lidar com algo tão volumoso? Será que eu teria a força, a habilidade, a paciência? As dúvidas me assaltavam, me faziam questionar tudo o que eu achava que sabia. Eu, que sempre me orgulhei da minha força, da minha capacidade de lidar com qualquer situação, me sentia pequena, insignificante diante daquela imensidão. Meu avô sempre dizia: "Ma filha, não tenha medo de encarar o novo. É nas mudanças que a gente cresce que a gente se descobre." Mas naquele momento, confesso que as palavras dele pareciam distantes, como um eco perdido no vento. A insegurança me corroía por dentro. Eu me sentia como uma criança diante de um brinquedo novo, enorme, cheio de botões e alavancas que eu não sabia como usar. E se eu estragasse tudo? E se eu não fosse capaz de lidar com tanta responsabilidade? Aquele pensamento me assombrava, me tirava o sono. Eu passava horas olhando para ele, tentando decifrar seus segredos, tentando entender como funcionava. Era como se ele estivesse me desafiando, me testando, me provocando a ir além dos meus limites. E eu, teimosa como sempre, não podia recusar o desafio. Afinal, o que era a vida senão uma sucessão de desafios? E eu, acostumada a lidar com as galinhas raivosas, os porcos teimosos e as vacas desconfiadas, não ia me intimidar diante de um novo desafio. Mas no fundo, aquele medo, aquela insegurança, persistia, como uma pequena chama, queimando lentamente, ameaçando consumir toda a minha coragem. Aprendi a lidar com a grandeza aos poucos, com paciência e muita observação. No começo, confesso que fiquei intimidada. Aquele tamanho, aquela exuberância, me deixava insegura. Minhas mãos pareciam desajeitadas, meus movimentos hesitantes. Eu tinha medo de errar, de machucar, de fazer algo errado. Lembro das primeiras tentativas. Um desastre. Eu suava, tremia, me atrapalhava toda. A frustração era imensa. Me sentia como uma aprendiz de cozinheira tentando fazer um bolo de casamento. A receita era complexa, os ingredientes delicados, e a pressão para que tudo desse certo era enorme. Mas eu não desisti. A cada dia eu tentava de novo, observava com atenção, experimentava novas técnicas. Meu avô sempre dizia: "Devagar se vai ao longe, má filha. A pressa é inimiga da perfeição." E eu, teimosa como uma mula, segui o conselho dele. Com o tempo, fui ganhando confiança, meus movimentos foram ficando mais precisos, mais firmes. A insegurança inicial foi dando lugar a uma sensação de domínio, de controle. Comecei a entender o ritmo, a força, a delicadeza que aquele trabalho exigia, e a cada pequeno sucesso, a cada avanço, a satisfação crescia dentro de mim. Era como se eu estivesse desvendando um mistério, conquistando um território desconhecido. Aquele calor, aquela energia pulsante que antes me intimidava, agora me energizava, me impulsionava. Eu me sentia forte, capaz, poderosa, e a cada dia aquele fruto do meu trabalho crescia mais forte, mais vibrante. Era uma sensação indescritível. Como se eu estivesse participando de um milagre,
testemunhando o poder da natureza em sua forma mais pura. E foi assim, com paciência, dedicação e muita persistência, que eu aprendi a lidar com a grandeza. E descobri que por trás daquela imponência inicial havia uma beleza singular, uma força extraordinária. Lidar com aquele abóbora gigante me ensinou mais do que eu poderia imaginar. Antes dele, eu achava que meus pepinos e tomates já eram um desafio e tanto, mas depois de domar aquela monstruosidade, cuidar da horta parecia brincadeira de criança. Aquele abóbora enorme, que no começo me intimidava, me fez perceber que eu era muito mais forte e capaz do que pensava. A cada dia que eu o regava, adubava e protegia do sol forte, eu sentia minha confiança crescer. E quando finalmente chegou a hora da colheita, e eu vi aquele abóbora gigantesco, resultado de todo o meu esforço, a sensação de orgulho e satisfação foi indescritível. Foi como se eu tivesse escalado uma montanha e chegado ao topo. E de lá de cima, a vista era incrível. Eu não só tinha um abóbora premiado para levar para a feira, como também uma nova perspectiva sobre mim mesma e sobre a vida. Meus pequenos pepinos e tomates nunca me pareceram tão fáceis de lidar. Eu tinha aprendido a lidar com a grandeza, e agora os pequenos desafios do dia a dia pareciam insignificantes. A lição que meu avô me ensinou, devagar se vai ao longe, ganhou um novo significado. Eu entendi que a paciência, a persistência e a dedicação são as chaves para superar qualquer obstáculo, por maior que ele pareça. E que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los de frente com coragem e determinação. Se você também está enfrentando um abóbora gigante na sua vida, não desanime. Lembre-se da minha história e acredite em si mesmo. Você é mais forte do que imagina. Deixe aqui nos comentários qual é o seu abóbora gigante e como você está lidando com ele. Compartilhe sua história, inspire outras pessoas e vamos juntos superar todos os desafios. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Afinal, a vida é uma horta cheia de surpresas, e a gente nunca sabe quando vai encontrar um novo abóbora gigante. Para nos desafiar, eu estava exausta, mas radiante. Aquele calor, aquela pulsação, toda aquela energia que eu sentia, era a energia da terra, a força da natureza se manifestando naquele tomateiro. O tomate do meu vizinho, enorme e vermelho, latejando sob o sol da tarde, era o resultado de meses de cuidado, de dedicação, de amor pela terra. E os meus tomatinhos, pequenos e ainda verdes, eram a prova de que eu ainda tinha muito a aprender. Eles não eram menos importantes, apenas estavam em um estágio diferente. Aquele tomate gigante que a princípio me deixou tão impressionada, me ensinou uma lição valiosa: a paciência. A natureza tem seu próprio tempo, e nós precisamos respeitar esse tempo. Não adianta querer apressar as coisas, forçar a barra. Tudo acontece no seu devido momento. E assim como o tomateiro do meu vizinho, eu também precisava de tempo para crescer, para amadurecer, para dar meus próprios frutos. Aprendi muito com aquela experiência com o tomateiro do meu vizinho. Aquele tomate enorme e latejante me mostrou a importância da paciência, da persistência e da adaptação. Assim como na vida, na horta também precisamos aprender a lidar com as diferenças, com os ritmos da natureza. Nem todos os tomates crescem no mesmo ritmo. Nem todas as plantas dão frutos ao mesmo tempo. E tudo bem, cada um tem seu próprio tempo, seu próprio ciclo. O importante é continuar cuidando, regando, adubando, protegendo do sol forte e das pragas. Esses cuidados, essa dedicação constante, é o que faz a diferença no final. Meu avô sempre dizia: a vida é como uma horta, má filha. A gente planta, cuida e espera o tempo certo para colher os frutos. E ele tinha razão. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nem sempre os resultados são imediatos. Mas se a gente tiver paciência, se a gente persistir, se a gente se adaptar às mudanças, a colheita, por mais demorada que seja, sempre chega. E a satisfação de ver os frutos do nosso trabalho, de saborear o resultado da nossa dedicação, não tem preço. Assim como eu aprendi a admirar o tomate gigante do meu vizinho sem inveja, mas com inspiração, também aprendi a valorizar meus tomatinhos ainda verdes, sabendo que, com o tempo e os cuidados certos, eles também se tornariam grandes e saborosos. A vida é assim, cheia de altos e baixos, de desafios e aprendizados. O importante é não desistir, continuar plantando, cuidando e acreditando que no tempo certo a colheita chegará.
E quando ela chegar, a gente vai poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena cada gota de suor, cada momento de dúvida, cada obstáculo superado. Porque a verdadeira recompensa não está no tamanho do tomate, mas na satisfação de ter feito o nosso melhor, de ter aprendido com a experiência e de ter colhido os frutos da nossa própria dedicação. Colhi meus tomates. Não eram tão grandes quanto o do meu vizinho, mas eram meus, vermelhos, firmes, suculentos. O sabor? Ah, o sabor! Doce, com um toque de acidez, a perfeita combinação do sol, da terra e do meu carinho. Cada mordida era uma explosão de sabor, uma celebração da minha persistência, da minha dedicação. Segurei um tomate na palma da mão, sentindo o peso, a textura lisa e macia da pele. Era meu, fruto do meu trabalho, da minha paciência, da minha força. E naquele momento eu entendi o que meu avô queria dizer com agarrar nas raízes. Não se tratava apenas de ficar presa ao passado, à tradição, mas de encontrar dentro de mim a força para seguir em frente, para aprender com os erros, para superar os desafios. Aquele tomate, pequeno em comparação ao do meu vizinho, representava uma grande vitória. A vitória de não ter desistido, de ter persistido, de ter acreditado em mim mesma. E olhando para os meus canteiros, repletos de tomates vermelhos e vibrantes, senti uma onda de orgulho e gratidão. Orgulho por ter conseguido, por ter superado minhas inseguranças, meus medos. E gratidão pela terra, pelo sol, pela chuva, por todas as forças da natureza que me ajudaram a realizar aquele pequeno milagre. Aquele tomate que antes representava uma comparação, uma falta, agora simbolizava minha própria jornada, minha própria conquista. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Eu tinha aprendido a lidar com a minha própria grandeza, a encontrar a força dentro de mim para cultivar meus próprios sonhos, para colher meus próprios frutos. E assim como eu consegui, eu sei que você também consegue. Não importa o tamanho do seu desafio, da sua abóbora gigante, o importante é não desistir, é continuar plantando, cuidando, acreditando. Porque a verdadeira força não está no tamanho da colheita, mas na satisfação de ter feito o seu melhor. E se você gostou dessa história, de como eu aprendi a lidar com a grandeza, de como eu descobri a força que existe dentro de cada um de nós, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos inspirar o mundo com histórias de superação, de persistência, de amor pela vida. Porque a vida, assim como uma horta, é feita de desafios, mas também de muita beleza, de muita abundância. E a gente só precisa ter a coragem de plantar, a paciência de esperar e a alegria de colher os frutos. Eu estava exausta, mas feliz. Minhas mãos estavam sujas de terra, mas meu coração estava cheio de orgulho. Aquele tomate, resultado de tanto trabalho, de tanta dedicação, era a prova de que eu era capaz. Capaz de superar desafios, de aprender com os erros, de transformar sonhos em realidade. A lição do tomate gigante do meu vizinho ficou gravada em mim. A paciência, a persistência e a adaptação são as chaves para o sucesso. Esses valores que eu aprendi na minha pequena horta, no meu cantinho no interior de Minas, eu levo comigo para a vida. Porque a vida, assim como a horta, é um aprendizado constante. A cada dia, um novo desafio, uma nova semente para plantar, um novo fruto para colher. E a cada colheita, uma nova lição, uma nova descoberta, uma nova oportunidade de crescimento. Meu avô, com sua sabedoria simples, me ensinou que a verdadeira força não está no tamanho da colheita, mas na satisfação de ter feito o nosso melhor. E hoje, olhando para os meus tomates, eu entendo o verdadeiro significado das suas palavras. A verdadeira grandeza não está no tamanho do fruto, mas na força que a gente encontra dentro de nós para cultivar nossos sonhos, para superar os obstáculos, para colher os frutos da nossa própria dedicação. E essa força, essa grandeza, existe dentro de cada um de nós. Basta a gente ter a coragem de plantar, a paciência de esperar e a alegria de colher. Se você gostou dessa história, de como eu aprendi a lidar com a minha própria grandeza, de como eu descobri a força que existe dentro de cada um de nós, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos inspirar o mundo com histórias de superação, de persistência, de amor pela vida. Porque a vida, assim como uma horta, é feita de desafios, mas também de muita beleza, de muita abundância. E a gente só precisa ter a coragem de plantar, a paciência de esperar e a alegria de colher. Lembrem-se,
A verdadeira força está em nunca desistir, em continuar, plantando, mesmo quando as coisas parecem difíceis, porque a colheita, por mais demorada que seja, sempre chega.